Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje traz o chamado de São Mateus. E nós vamos ver que os cobradores de impostos eram mal vistos, eram pecadores públicos. Permanentemente eles eram atingidos pela fama de impureza e nem sequer podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer todos aqueles a quem tinham defraudado. Eram, portanto, aos olhos de muitos, pessoas impuras e tidos como amaldiçoados por Deus, e estavam, para muitos, excluídos da salvação. O contexto é caótico. Porém, Jesus, ele vem para organizar o caos da nossa vida e, se a gente permitir, para organizar o caos da sociedade. Queridos irmãos e irmãs, os que são chamados por Jesus nem sempre são os mais perfeitos e santos. A gente pode recordar, inclusive, o exemplo do chamamento de São Paulo de Tarso. Ele era conhecido e temido perseguidor dos cristãos, nutria um ódio de morte contra o nome de Jesus, pois foi exatamente este fariseu, chamado no caminho de Damasco, que o Senhor escolheu para fazer dele mensageiro de seus ensinamentos e que muito haveria de sofrer pelo nome de Cristo. Na figura de Mateus, como nós vimos no Evangelho de hoje, o Senhor está propondo um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar entrever em seus maravilhosos feitos na própria existência. Ou seja, para Jesus não tem ninguém perdido. Todos devem ser olhados com misericórdia e todos são chamados à conversão. Todos são chamados a estar perto de Jesus. No Evangelho de hoje, o Senhor acolhe no grupo dos seus discípulos, dos seus amigos, daqueles que têm intimidade, um homem que, segundo as concepções da época, em Israel, era o pecador de fama pública, ou seja, todos rejeitavam, todos sabiam do seu pecado. E Mateus não só administrava o dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas ele colaborava com uma autoridade estrangeira, odiosamente ávida, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por estes motivos, mais uma vez no Evangelho vai se falar de publicano e pecador, de publicano e prostitutas. Eram a classe dos pecadores, dos rejeitados, enquanto a opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros. Com base nesses elementos, podemos dizer que Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Ao contrário, precisamente porque se encontra à mesa com Mateus, também conhecido como Levi,
Em resposta a quem falava de escândalo, pelo fato de ele frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus vai pronunciar esta importante declaração. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Queridos irmãos e irmãs, nós não devemos jogar pedra nos pecadores. Devemos interceder por eles e convidá-los para participar de um momento de oração, para vir à missa. Não deixe que o desânimo entre na sua vida. Que a falta de esperança, de mudança, de conversão também entre na sua vida. Escute de Jesus. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Vamos pedir a graça de que a igreja continue sendo acolhedora, que possamos acolher os pecadores, não para permanecer em pecado, mas que possam acolher a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, e que eles possam se tornar amigos de Deus, discípulos do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.